Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés e ler um versículo aqui da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Glória a Deus. Eu vou ler, amém? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder sentar, glorificando a Deus, amém? Glória a Jesus. Quem sentiu a presença de Deus nessa noite? Aleluia, glórias a Deus. Confesso que, primeiro agradecer ao pastor pela confiança, pastor Jason, aos demais igreja, aos meus irmãos aqui do área 2, todos que estão ali conosco, né? Nossa irmã Carol, anfitriã, nosso irmão Marcelo Potiguar, todos aí, se for falar o nome, tem sido uma bênção, temos evangelizado, e também abraçar com carinho e parabenizar todos os irmãos aí que têm empenhado nesse projeto, que já é lá atrás, né? Já foi lá na cruz esse projeto e tem dado resultado. Deus vai dar crescimento, amém? Glória a Jesus. Estamos aqui hoje, na quinta-feira, qual nós estivemos ministrando, nós falamos sobre, da outra vez, sobre, acho que foram tantas mensagens, né? Falamos sobre o trabalho da igreja de semear a palavra. E eu estava com outro tema para ministrar, mas o Senhor hoje trabalhou no meu coração e pediu para mim nessa linha, e nós vamos aqui atender o que Deus colocou em nossos corações, amém? Jesus, ele faz após sua ressurreição, ele chama seus discípulos, e ele fala assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles já tinham passado, os discípulos, Pedro, Tiago, João, já tinham passado por um seminário de pelo menos 3 anos com Jesus. E não só um seminário teológico, mas um seminário prático, com aulas, laboratório ao vivo. Jesus ensinou eles como viver em comunhão. Jesus ensinou os seus discípulos como entrar numa casa. Jesus ensinou os discípulos como sair ao longo do seu ministério, como sair também da casa que ele entrou. Jesus ensinou aos discípulos comer, como se sentar. Jesus ensinou aos discípulos jejuar. Jesus colocou a responsabilidade aos seus discípulos, os 12 discípulos em principal, e os demais que seguiam, 70, fora as mulheres. Jesus sempre discipulou ou formou seus discípulos com muita ética. Mostrou que através do nome dele pessoas seriam curadas. Jesus ensinou de todas as formas como evangelizar. Ensinou e falou, Pedro, tu abrirás igreja. Ele lançou no conhecimento pessoal, andou com discípulos, comeu com discípulos. Ele não só falou ide, não, ele foi junto, ensinou a evangelizar, ensinou como passar por diversidades, mas ainda faltava um requisito para que eles pudessem ir. Então eles fizeram na prática o seu seminário, eles fizeram na prática a sua teologia, eles eram aptos na Bíblia, eles estavam preparados para fazer o ide. Mas no versículo 49, Jesus, depois da aula, depois da ressurreição, ele olha para os seus discípulos e fala, porém, ficai na cidade até que seja revestido de poder. Eles já sabiam evangelizar, e algumas das suas viagens eram até frustrantes,
expulsavam demônios, outras eles não conseguiam expulsar demônios. Eles tiveram várias experiências. Eles viram Jesus andar sobre as águas, passaram essa experiência. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles viram Jesus falar de Isaías, falar de Êxodo. Eles viram Jesus, alguns, andar com Moisés, andar com Elias. Glória a Deus por isso. Mas faltava o revestimento do poder. Não existe pregação de evangelho sem poder de Deus. Não existe avivamento sem poder de Deus. Não existe salvação de almas sem poder de Deus. Não existe a presença de Deus sem a manifestação do poder de Deus. Eu não estou falando dos dons do Espírito, eu estou falando do poder de Deus derramado. Aleluias! Glória a Jesus. Cadê o poder de Deus? Aleluias! Esse porém dele... Esse porém de Jesus, olha, vocês passaram pelo discipulado, vocês pegaram o certificado, eu ensinei vocês a pegar de peixe, tirar dracma, eu ensinei vocês como multiplicar pães, mas faltava um requisito, o poder de Deus. Não existe ministério sem o poder, não existe ministério sem manifestação da glória. Aleluia, ficai em Jerusalém até que sejais revestido do poder. Joel 2, capítulo 28, naqueles dias, eis o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões. Aleluia. A manifestação do poder de Deus, ela é esperada nessa geração. Só há salvação, só há transformação através da manifestação do Espírito Santo em poder, em poder, em poder, em poder, em poder. Aleluias! O Espírito Santo ali, Jesus falou que ia liberar sobre ele a promessa do Pai, e falava sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa palavra trindade, qual nós conhecemos, como é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A palavra trindade, de maneira nenhuma você vai encontrar na Bíblia. Ela é uma palavra usada durante anos na teologia para distinguir, uma palavra aproximar como um só Deus, ou Deus Jesus, Deus Espírito Santo, ou Espírito Santo de Deus. São três. Jesus, Espírito Santo e Deus, eles estão desde a criação do mundo. Nós vamos ver a importância e a atuação do Espírito Santo de Deus desde a criação. Ele foi aplicado, ele participou desde a criação. A Bíblia fala no livro de Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus sempre fez parte da criação, ele não foi excluído, ele faz parte da criação de Deus, da formação de Deus. Quando ele olhou e falou, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança, estava ali Deus, estava ali Jesus, e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Irmão, não tem evangelho sem o Espírito Santo de Deus. Arabá, choracandarábias. Alaramassuricandorabachou. Aleluias. E se nós decorrer pelos 66 livros da Bíblia, nós vamos lá em Juízes, capítulo 16, 17, não me lembro agora, onde que diz Deus, aleluia, que levantou-se um homem chamado a Sansão, José Elias é fã, Sansão, a qual toda vez a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, ele vencia milhares e milhares. O Espírito Santo de Deus é necessário na igreja, aleluia. Salmo 104 fala sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz parte da criação. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou reis. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou profetas. O Espírito Santo de Deus, ele escreveu a Bíblia, porque a Bíblia fala que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, e só quem inspira é o Espírito Santo de Deus. Que eu quero dizer nessa noite, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Receba o poder de Deus sobre a sua vida, aleluia. Camarada pode ficar na faculdade, o camarada pode ser PhD, o camarada pode falar árabe, falar japonês, o camarada pode falar em espanhol, o camarada pode falar inglês, o camarada pode ser eloquente, mas se ele não falar em línguas, está faltando alguma coisa. Ficai em Jerusalém, o poder vai ser derramado sobre a sua vida, aleluia.
inspirava reis. E Deus falando comigo sobre os 400 anos de silêncio. Só que o Senhor falava comigo, obreiro, evangelista, que esses 400 anos, ele não ficou em silêncio, pastor. Pelo menos 14 gerações desses 400 anos de silêncio, foram gerações após gerações, Deus, o Espírito Santo, escrevendo o nascimento de Jesus. Jesus, o Espírito Santo de Deus, nunca se calou. Aleluia! Deus está na casa. Então o Espírito Santo, ele fazia parte da criação, fazia parte do propósito do plano vivífico ou salvífico de Cristo. Agora, depois de 400 anos, livro de Mateus capítulo 1, 18, se não me falha a memória, a Bíblia fala que o anjo fala com José e fala, o que está nela foi gerado pelo Espírito? Foi gerado pelo Espírito? Foi gerado pelo Espírito? Ei, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fez parte do propósito da criação. O Espírito Santo acompanhou o povo no deserto. O Espírito Santo foi na vida de Sansão. O Espírito Santo se manifestou na vida de Elias. O Espírito Santo se manifestou na vida de Eliseu. O Espírito Santo se manifestou dando sabedoria a Salomão. O Espírito Santo continua agindo na igreja da fama do Jardim Nova Olinda. O Espírito Santo continua fazendo. Aleluias! Agora o Espírito Santo faz parte do propósito da salvação. Ele vem e gera Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 18 também, eu acredito que está ali. Cumpre a palavra de Isaías capítulo 11, versículo 2, que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Aleluia, o Espírito de sabedoria desceu sobre ele, de conhecimento, de inteligência e de sabedoria e de temor de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1, fala que o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Agora o Espírito de Deus, ele cumpre a propósito na vida do próprio Jesus, onde ele se batiza. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Aleluia, aí começa o ministério. Não existe ministério sem a manifestação da glória. Não existe ministério sem a manifestação do Espírito. Não existe ministério sem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Enche a casa, aleluias. Aí Jesus começa a fazer seu ministério. Ele sendo Deus, ele sendo o próprio Filho de Deus, ele espera o Espírito Santo descer sobre ele. Agora, resumindo a história aqui, glória ao nome de Jesus. Aí Jesus fala, vocês viram o quê? Desde os tempos dos profetas, desde Moisés, o Espírito Santo fez parte da construção, fez parte da arquitetura dos céus, das estrelas, me acompanhando no meu ministério. Agora ficai em Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Receba o poder de Deus na sua vida, receba a unção de Deus na sua vida, receba a unção poderosa de Deus na sua vida. Profetiza, fala em línguas, deixa Deus te usar, aleluias! E eu vejo a manifestação do Espírito Santo lá em 1 Crônicas, eu acredito que 17, eu me lembro agora também. Esse dia eu estou tão corrido, estou esquecendo tanta coisa, obreiro. Nós vemos capítulo 7, de Crônicas, onde que a glória de Deus desce sobre o templo. E eu estudando isso, pastor Adilson, via que depois daquela manifestação, depois da perseguição, depois da ida da Babilônia, nunca mais a glória apareceu no templo. Aí o profeta fala que a glória seria maior no templo. Aí vem Jesus, que é o segundo templo. Aí o apóstolo Paulo olha para você e fala, ei, vós sois templo do Espírito Santo. Ei, irmão, você é a glória do segundo templo. Você é a glória do segundo templo. Deixa Deus encher a casa. Aleluias! E hoje nós temos grandes templos de glórias, ou gloriosos templos, sem a glória. Jesus olhava para aquele templo, esse templo eu vou derribar ele. Falava de si mesmo, mas também falava daquele templo que aproximadamente 70 anos foi destruído. Grandes templos, sem a glória. Grandes igrejas, sem a glória. Grandes estrelas, superstars, grandes celebridades tomando os altares, sem a glória.
grandes personalidades, grandes nomes, sem a glória, mas Ele é vivo e reina, aleluia. Deixa a glória de Deus tomar conta da sua vida, receba essa palavra profética, no nome de Jesus Cristo, aleluias. A glória de Deus fugiu do templo. Eu fui e não via mais a glória de Deus. Não se via mais a glória de Deus no segundo templo. Não se via mais a glória de Deus no templo de Jerusalém. No templo de Herodes. Não se via mais a glória de Deus. A glória de Deus está aqui nessa noite. A glória de Deus está na Assembleia de Deus. A glória de Deus está em você. A glória de Deus está, a manifestação de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer um propósito diferente com Deus. Aleluias. Você que é líder, você que é evangelista, você que tem vontade de pregar, você não vai sozinho. Quando Jesus falou assim, olha só, ficai em Jerusalém, até que, ou porém, é porque ele sabia que sem o Espírito Santo eles não iam dar conta. Não adianta você ter bacharel, não adianta você ter um bom carro, isso é bom. Mas sem o Espírito Santo você não dá conta. Sem o Espírito Santo você não vai avançar. Sem o Espírito Santo você vai só encher linguiça. Sem o Espírito Santo você vai ser um balão só cheio de oxigênio, de ar. Mas com o Espírito Santo Deus vai te fazer uma bomba. Aleluia. Chegou a geração do avivamento. Salmo 104, versículo 3. Faz dos seus ministros labareda de fogo. Aleluia. Quando você chegar naquela casa na próxima quinta, Deus vai tomar sua boca. Quando você chegar naquela casa, naquela quinta, Deus vai usar você como profeta. Deus vai tomar conta de ti. Aleluia, seja cheio da manifestação. O evangelho, Paulo disse, que ele não consiste em palavras, mas em poder de Deus para a salvação de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ministrar aqui, eu tinha conversado com o Júnior. Eu vou ministrar na sua vida agora. Você que é profeta, quer profetizar, profetiza, fala em línguas. Pode falar em mistério. Aqui é uma igreja que o pastor dá liberdade, nós falamos em mistério. Dá lugar para o Espírito Santo. Dê lugar a Deus. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do poder de Deus. Nada igual, não há nada melhor. Alá suricandorabachou. Comparar. Alá suimicanarabaçu e candarabia. Receba a presença de Deus na sua vida. O Consolador quer fazer morada. Tua presença. Se deixe encher dele. Ele é educado, ele está batendo na porta. Ele quer te usar, ele quer te transladar, como fez com Filipe. Deus quer levantar profeta nessa igreja. Deus quer te usar como boca de Deus nessa geração. Alabassuri candorabasui canaracé. Xará, sumianasaias. Deus me fala aqui de uma juventude labareda. Canaçui candacé. Receba o poder de Deus na sua vida. É Ele que vai convencer o homem, não é suas palavras. É Ele, é Jesus. Receba o poder de Deus na sua vida agora. Está faltando esse detalhe para você avançar. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Irmão, o homem, quando o Espírito Santo Deus se apodera dele, ele faz coisas extraordinárias. O Senhor fala que tem profetas aqui que não abrem a boca, mas Deus quer usar a sua vida. Dá lugar, vaso. Dá lugar, vaso. A igreja precisa de profeta. A igreja precisa de visões, revelações. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, profeta, nessa noite. Arabassuri candarábia. Receba renovo de Deus. Receba renovo de Deus. A esperança viva Manifesta a tua glória, em tua presença. Manifesta a tua glória, Jesus. Eu peço a tua presença real dentro de mim, Jesus. Alamá, de açui mihai, canarabassuri candarábias, chome, harabassuia, aço, narraçuia, candarabassuri candarábias. Deus está manifestando a glória diferente nessa casa. Em tua presença.
Aleluia, Jesus. O azeite de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Você é vaso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Aleluia, Jesus. és bem-vindo aqui. Aleluia, Jesus. Vem Você vai ser profeta dentro da sua casa. inundar, encher esse lugar. Deus vai te dar dom de variedade de línguas. O desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero liberar a palavra de Deus na sua vida. Já foi derramada a unção, já foi derramado. Xaracaraba, sui candará. Orema, sui cantoreba, shomerraia. Rabasuri candarabacheias. Alás, turmihanarabasúbias. Deus falou esse dia aqui que depois da cruz, aleluia, depois da cruz, pastor, vem o avivamento, aleluia, depois da cruz vem o avivamento. Receba essa palavra de avivamento sobre a sua vida. Deus quer te usar para incendiar o bairro, Deus quer te usar para incendiar essa geração, aleluia. Me enche, Jesus, fala, me enche, Jesus. Fica com vergonha não, irmã, pode chorar, deixa a maquiagem, pode chorar. Alá, suribica, someada, sai. Profetiza aí, pode profetizar. Tua glória e bondade, vamos provar. Quero a sua glória, Jesus. Eu quero a sua glória, Jesus. Alá, barabachou. Eu quero a sua glória, Jesus. Tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença. Ei, Vamos provar. segura. a Aleluias. tua glória Aleluias. e bondade. Alamasuricana choreberraias. Vamos provar Onde tem profeta, irmão, não fica enganando não. é tua presença. Não tem como te passar a perna na sua vida não, irmão. Não tem como o inimigo mandar um zap errado na sua vida não, porque Deus vai falar com você na madrugada. Deus vai revelar em você em sonhos. Chorecarabá, suricaramachou. Receba essa palavra de Deus agora, seja cheio, seja transbordado. Agora encheu aquele tempo. Eles falavam em línguas, como de fogo, repartida. Receba o dom de Deus agora na sua vida, aleluias. Pede para Deus morar em você. Pede para o Espírito Santo, aleluia, manifestar, aleluia, sobre a sua vida a glória. Choramás, você que não falou em línguas, receba o dom de Deus agora. Alamá, suricanarabachou. Eu quero falar da paz de Deus. Você que ainda não teve visões, Deus fala aqui nessa noite: visões, sonhos, revelações. Receba. É Bíblia, irmão. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Quero ser cheio da sua glória, Deus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, aleluia, Deus tocou me ministrar sobre a sua vida. Eles pediam para fazer imposições. Eles pediam: eu quero desse dom, eu quero desse dom que você está na sua vida, eu quero isso que você tem, Silas, eu quero que isso que você tem, Pedro. Ei, eu tenho aqui algo de Deus na minha vida, eu quero falar para você hoje. Jesus profetizou o Espírito Santo. Receba o dom de Deus, vai ser diferente sim. Receba o dom de Deus sobre a sua casa. Receba o dom de Deus na sua vida agora. Eu quero profetizar as crianças falando em línguas. Eu quero ver Deus levantando essa juventude com fogo, essas crianças com poder. Santo Espírito desce como fogo. Convida Ele para a sua vida. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia a sua vida, incendeia. 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 Jesus, incendeia a minha vida, Jesus. Incendeia, Jesus. Santo Espírito
Espírito Santo, incendeia nessa noite. Nos prepara para os ides, para evangelizar, para expulsar demônios, falar em línguas. Crente cheio do poder, cheio da unção, cheio da glória. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Seja incendiados, sejam incendiados. Isso aqui não é movimento, não é sensacionalismo, é poder de Deus sobre a sua vida. Incendeia, incendeia. Jesus, manifesta em favor de Jesus. O Espírito Santo desce, Espírito Santo. Santo Espírito Quebra toda a barreira. como fogo, Enche esse povo de poder. Enche a tua casa dessa glória, Jesus. Que todos possam sentir essa glória. Que todos possam ser cheios, Pai. Segundo a tua palavra, venha cumprir na vida de cada um. Para ganhar almas. Para ganhar almas, ganhar vidas. Aleluia, Jesus. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver. Alama, chorecandarabachuri micandarabachou mehai. Soremei. Anasui canto nibarabachou. Alasui brincando rebehaias. Desce, glória de Deus. Fazendo todo medo desaparecer. Enche a minha vida da tua glória, Jesus. Sobre mim um novo amanhecer. Cumpre em mim, Jesus, tua palavra. Eu quero viver Aleluia. algo novo. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Eles prepararam, leram, estudaram, mas precisava da promessa, o porém. Aleluia, Jesus. Aleluia. E foi dispensado, foi liberado, não é comprado. Aleluia. É o selo, pastor. Alama sui cantorema sui. Chorema rasui candarabashu. Anai okomina eu sou meharabashu e terramasu. Ania sui derrai omoserebashu. Kanai torema sui. De nascer, diz o Senhor, na subria toromosu e tecararabashai. Névias, assim diz o Senhor nessa noite para ti, carabashou, mehai. Labraço e candorabihai. Vou eu ampliar essa tenda. Anabaçu e candorabashou. Tô eu tirando. Alabá, choremehai a canacé. Não te assuste. Arabaçu e candorá. Porque é necessário névias para o crescimento desta obra. Arabá, cotomi anasui de canderábias. Assim diz Deus, aramai otoi merraçu. Que o grande avivamento Deus está descendo sobre essa casa. Choramá, konomosu e cantore barraçou. Alami otoi mercandereche. Diz Deus, alamá sui candore barrai para o anjo da casa. Alá sui. Nerai otoi merracé. O meu tempo está chegando. Canabio, cono, chorou, botori. Inia, sotoromaché. E abraçou. O meu tempo está chegando, meu servo, diz o Senhor. Alamaço e candarábias. Vou dar um sinal tão grande que não terás dúvida que sou eu. Alá, choreme candarábias. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor. Incendeia, incendeia.